Seja muito bem-vindo ao Gireplay. Aqui a gente fala sobre fé, a gente fala sobre propósito e como viver o evangelho de uma forma prática, dia após dia. Eu, Wellington, falo com vocês aqui no Gireplay. Ao meu lado está a Suelen. Suelen. Olá, prazer estar aqui com vocês, nossos amigos ouvintes e nossos amigos que aqui estão. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre como preparar sermões, né? Como ir além, sair com uma palavra bem inteligível, bem entendida, e tenho certeza que você vai ser edificado através do nosso convidado aqui, nosso especialista da noite, pastor Fábio Godoy. E pela segunda vez, tudo nesse formato diferente. Acho que foi a segunda vez do Gireplay. E vamos aqui desenrolar esse assunto, tentar aqui dentro que a gente adquiriu esse conhecimento, passar um pouquinho daquilo que a gente sabe. E nós somos senhores e do conhecimento da área, mas queremos, com a graça de Deus aqui, compartilhar tudo que aprendemos. Amém. Pastor é humilde, né? Mas tenho certeza que sabe muito aqui, vai nos acrescentar com certeza. Antes de entrar aqui propriamente no assunto, quero aqui apresentar para vocês o patrocinador do nosso podcast aqui, né? Nós temos apenas um episódio publicado, esse aqui é o segundo episódio da nossa página, mas já temos pessoas aí que capacitaram a ideia, já vem investindo com, né, mimos e presentes aqui especiais, em especial, né, ao nosso convidado. Falei que dedicado no existe um mimo levar para casa. O meu oferecido pela Pronaker, né? Pronaker Impressões 3D. Ele faz projetos de impressão 3D para você que gosta de um decorativo em casa, para você que tem um projeto diferenciado. O teu trabalho é muito abençoado, tem abençoado, inclusive o Ministério de Emes, a nossa igreja, com letreiros e que passam aqui de frente com a nossa igreja, já consegue ver o trabalho, pelitar outro trabalho dele. Além de mim, muita coisa que ele faz. Você pode visitar a página dele no Instagram, né? Pronaker. Você vai conferir ali trabalhos especiais feitos com impressão 3D. Qualidade, gente, qualidade. E o convidado tá levando aqui para casa, né, um brindezinho que como se fosse um troféu, né, dessa noite, e com certeza vai fazer diferença ali na decoração da sala dele. Vamos lá, então, começando esse assunto, nós falamos então sobre a arquitetura dos sermões, certo? Pastor, vamos começar do começo. De onde nascem os sermões? Bom, Mérito, primeiro a gente precisa deixar claro, né, que não existe uma fórmula mágica. Existem técnicas que se aprende estudando. A arte de transmitir informação ou conteúdo é algo que se aprende, mas existe uma regra prioritária quando nós dizemos sobre a palavra de Deus, que é que ninguém precisa se iniciar regado pela oração. Não tem fórmula mágica. Primeiro passo, oração. Para começar tudo é através da oração. Eu tenho por mente algumas pessoas, né, talvez mal ensinadas, né, acreditam que o sermão nasce quase que de espontâneo no momento em que a pessoa tá ali. Ela recebe uma oportunidade e ali é feito um download espiritual, né? A pessoa recebe a capacitação do Espírito na hora e ali já começa a falar a palavra. Então, por princípio, né, ou seja, por uma questão que você já coloca aqui, a pessoa precisa ter uma vida de oração para que resulte em uma boa palavra. Exatamente, porque a técnica, ela pode até comover o exterior, os sentimentos, as emoções, mas a técnica não tem capacidade de entrar, né, dentro daquele lugar que a Bíblia chama de divisão da alma e do espírito juntas e medulas. E pra gente, através da palavra de Deus, tocar vidas de forma que transforma de dentro para fora, a gente precisa ter uma intimidade com Deus. Como você disse,
não é chegar num púlpito e dizer assim, Senhor da bola, me usa. Né? Inclusive, tem um texto que eu gosto da palavra de Deus e que nos diz, né, que o Espírito Santo nos fará lembrar, Jesus disse, de tudo aquilo que ele tinha dito. Lembrar não é aprender na hora. Lembrar é algo que você recorda de algo que já existe, já te foi ensinado e você já aprendeu. Então tem tudo isso que envolve a questão do sermão. Não tem como a gente lembrar aquilo que a gente nunca leu, né? O que a gente nunca viveu ou até mesmo falou. Bom, partindo do pressuposto, a gente precisa orar. Mas como que acontece? O senhor tá com seus joelhos dobrados, o senhor tá conversando com Deus e o senhor recebe o título, o senhor recebe o texto pronto, o texto bíblico, como que é? Não. A Bíblia, ela tem aí entra as questões e só técnicas. A Bíblia, ela tem os seus métodos, assim como todo texto tem seus métodos de interpretação. Todo texto, para ele ser válido e transformador, ele faz parte de um contexto. E é dentro desse contexto que se forma uma mensagem a partir daquilo que você entende que o texto tem condições de transmitir com a vida de alguém, você aplica e através da fidelidade do texto bíblico que há uma ação do Espírito Santo na vida do ouvinte. O senhor acredita que qualquer um pode ser um pregador? A partir até desses primeiros passos que a gente está dando aqui em conversa? Eu acredito que qualquer cristão, na verdade, não é que pode. Ele tem a incumbência, né, de ser um pregador do Evangelho. Jesus deixou o id por todo mundo. E que a gente, quando a gente fala do id, a gente tem aquela contextualização de pensar em um lugar distante. Mas o id não precisa acontecer na igreja, precisa acontecer com os dos vizinhos, precisa acontecer no meio de trabalho, escola, faculdade, onde estiver. O id precisa acontecer. Isso não é uma questão de poder, mas é uma questão de, nós podemos dizer que foi uma ordem que Jesus deixou ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, não só pode, como todo cristão precisa ter habilidade para a palavra, para que no momento oportuno ele seja um pregador, ainda que não seja em um lugar de um ambiente de culto, mas de um ambiente onde Deus quiser usá-lo, ele tem que estar disponível. O Senhor, o ato de pregar não é só em cima do altar, é na vida cotidiana, no dia a dia do cristão. Exatamente, porque é que criou-se essa imagem, né, de que o ambiente que a pregação do Evangelho é o púlpito da igreja. O púlpito da igreja é um dos ambientes. Porém, o Evangelho ele precisa estar disponível aonde estiver um cristão. Ele precisa ser com a Bíblia aberta em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer necessidade. Bom, sendo assim, o fato é que você está iniciando lá uma oração, você recebe uma inspiração de Deus. Pode ser que essa inspiração vai te levar a uma palavra, será pregada para uma única pessoa. Então, olha que interessante. Partindo do princípio que o Espírito Santo vai fazer verdade, a gente precisa corrigir algumas coisas. As pessoas dizem assim, eu vou ter uma oportunidade, então eu preciso ler a Bíblia. Na verdade, eu não posso me envolver com a palavra apenas porque eu vou ter uma oportunidade em algum lugar. Na verdade, eu preciso me envolver com a palavra para me conhecer ela. Aí o princípio de que o Espírito Santo vai lembrar será independente do lugar onde você estiver. Você vai estar conversando com uma pessoa espontaneamente. A pessoa vai falar de uma necessidade, vai falar de uma situação, vai falar de um desafio. E você vai ter o princípio da palavra de Deus e você vai falar, olha, vai por esse caminho. A Bíblia diz assim, assim e assim. E a pessoa aplica isso na vida dela e transforma. Então, a regra não deveria ser, eu vou estudar a Bíblia porque eu vou
pregar. Mas, na verdade, a regra deveria ser: eu vou estudar a Bíblia porque eu preciso conhecer o meu Senhor. E a partir do momento que eu conheço o meu Senhor, eu me torno disponível para ser usado por Ele. Com isso a gente já percebe também a ausência de muita gente, né? No sentido de busca pela palavra, né? Porque a maioria diz que não consegue. Quando é talvez pressionado, alguém, olha, me fale mais desse Deus, me fale mais, né? O que mais você pode dizer? A pessoa às vezes titubeia, ou não chamar meu pastor, eu vou chamar, né? Um obreiro, pode estar te auxiliando nesse discipulado, né? Nesse conhecimento, e percebe que muita gente então não curta buscar saber mais de Deus. Na verdade, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, se o nosso coração não estiver cheio da palavra, consequentemente, a gente não vai falar dela. É mais ou menos por aí, né, pastor? E esse ponto. Não tem como eu transmitir algo, né, se eu não tiver confiança, certeza, da convicção daquilo que eu estou falando. Logo, alguém vai me pedir uma informação e a primeira discordância que tiver sobre o que eu estou falando, eu vou ficar todo embaraçado, eu estou em dúvida, né? Mas não, a gente precisa criar o hábito de conhecer as escrituras, não para pregar, mas para ser uma testemunha. A partir do momento que eu penso como testemunha, não está caracterizado a um ambiente, mas está caracterizado a um propósito, a um chamado específico que é para a vida da igreja de uma forma geral. Então, se o coração não está transbordando a palavra, dificilmente ela vai sair pelos meus lábios, né? E o senhor acredita que existe, assim, alguma diferença significativa na maneira como se prega? Por exemplo, a gente vai se preparar para todo momento estar pronto. Só que é a mesma coisa pregar, por exemplo, para alguém tete a tete e pregar para um público de 30, 40 pessoas. Exatamente. Não, são situações diferentes. Inclusive, existe grupo de pessoas distintas, né, em relação à mensagem. Tem pessoas que falam: eu prefiro no meu individual sentar com alguém no banco da praça e ali falar da palavra de Deus. Tem outros que dizem que não conseguem na individualidade, porque existe aí sim técnicas diferentes que você aplica numa mensagem que você vai escolher ela em cima de um púlpito e uma conversa, um diálogo do dia a dia. Então são situações diferentes, né? E eu gosto de dizer assim que o púlpito de Avon, porque na sua grande maioria, com raras exceções, nunca vai ter alguém que vai levantar a mão e vai dizer discorda. Nunca vai ter alguém que vai levantar a mão e vai dizer me explica de novo, não entendi. Então são situações que já na rua não. Na rua você pode ter alguém que discorde, você pode haver alguém que apresente uma contextualização diferente. Então são ambientes diferentes. É relativamente mais fácil, talvez, pregar na igreja, né? Com o público te olhando ali, mas para escutando sem interpelar, né? Pregar no dia a dia, no cotidiano, exige talvez um pouco mais de atenção e tempo até para falar com as pessoas e sem negar para ele ter muito russo para poder voltar e explicar. É mais complexo pregar para a pessoa, né? Por incrível que pareça, as pessoas julgam que o púlpito é mais difícil. Mas o diálogo na individualidade ele é mais desafiador do que o púlpito. É que a gente fica naquela ideia de que tem muita gente me olhando, mas a gente não imagina, ali não tem ninguém te questionando. Então são situações bem diferentes. Pastor, partindo para esse lado do público, porque a pregação tete a tete é o evangelismo em si, né? Mas a gente queria conhecer um pouco mais dessa habilidade de falar com o público, de como a gente construir um sermão que vai de fato prender a atenção, porque querendo ou não, pregar é uma responsabilidade. Você está transmitindo a palavra de Deus, transmitindo a essência
do evangelho, e se as pessoas não estão prestando atenção, se as pessoas não estão olhando para quem prega, né, com aquele olhar de interesse, a mensagem talvez se esvai ali, não vai ser lembrada, não vai ser discutida, por fim não causa a transformação. Então, para essa palavra que é ministrada no altar, né, nos púlpitos da igreja, como funciona aquele coração para você chegar até ela? Aí a gente tinha essa questão de texto e precisa ser algo interpretativo. O que muita gente é? As pessoas procuram textos bíblicos para sustentar uma argumentação própria. Quando, na verdade, o que deveria acontecer é o contrário. A gente criar as argumentações, aí falamos de técnicas, para dar sustentação ao texto bíblico. E o texto, ele está envolto de uma história. Ele está envolto de um ambiente. O texto tem, quando você lê um texto bíblico, primeiro, tem quem escreveu, quando ele escreveu, para quem ele escreveu. Depois você vai analisar qual o objetivo pela escrita. Quando você começa a fazer todas essas perguntas antes de querer aplicar alguma coisa num púlpito, você começa a entender a motivação que levou aquele escritor a escrever aquilo. Quando você entende a motivação, o que vai causar transformação na vida do ouvinte não é algo que eu acho que fique interessante para se pregar num púlpito da igreja. Mas quando eu entendo o objetivo de quem escreveu, eu aplico não somente o texto lido, mas o objetivo. Eu aplico o mesmo objetivo para a vida da igreja, aquilo causa transformação. Porque a palavra, ela tem esse poder de dentro do seu contexto. Alguém fala assim, eu quero que Deus me revele. A palavra ela está revelada. Né? Porém, a aplicação dela para a vida da igreja precisa perceber da realidade do que quem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, queria testificar naquele momento. E essa aplicação causa transformação. É aquela frase, né, Pastor, que é texto fora de contexto, pretexto para heresia, né? Hoje em dia a gente acaba vendo em muitos lugares algumas coisas que assustam, que tira do contexto para fazer um argumentativo que não tem nada a ver com o texto em si. Vocês querem um exemplo claro disso? Tem uma passagem de Paulo que está dando um ensinamento para a igreja de Corinto. Eu gosto muito de usar isso, porque nesse ensinamento é a única vez em todo o Novo Testamento que você vai encontrar o apóstolo Paulo falando da necessidade da mulher de usar um véu. Tá lá. Você não vê essa contestação em lugar nenhum mais da Bíblia. Você não vê Paulo aplicando em outras igrejas. Você não vê Paulo colocando como um princípio de culto, aonde é uma necessidade de um culto. É exclusivo daquela situação. Aí entra essa questão do texto. Aí entra essa questão do texto fora do contexto. Aí tem pessoas que olham para aquele texto e dizem assim, não, a mulher, quando ela vai estar na igreja, ela precisa usar o véu. Por quê? Porque Paulo disse lá. Por que Paulo disse lá? Aqui vai a regra da interpretação. Qual é a motivação? Por que Paulo não ensinou isso em nenhuma das outras igrejas? Então tinha uma situação específica daquela igreja. Tinha uma situação específica acontecendo naquele ambiente. E é isso que são as perguntas que você faz com o texto, que trazem a revelação da vontade de Deus aplicada à igreja. Quando Paulo escreveu a igreja de Corinto, foi por uma necessidade local. Né? Mulheres se convertiam, saindo de todo tipo de ambiente, inclusive dos cultos pagãos, né?
de adoração aonde envolvia prostituição. Porém, tipo a cidade comercial, os comerciantes vinham, gostavam daquele ritual onde a prostituição acontecia. Só que Paulo prega o evangelho, essas mulheres se convertem. E pelo ambiente que elas frequentavam, elas tinham acontecimentos para. Pelo porquê? Ela recebia as pessoas, então elas ficam diferentes. Todas as vezes. Olha só que é o contexto que gera pretexto. Aí, para estar diferente, elas usavam peruca, então tinha que ter cabelo raspado. Por esses motivos, elas iam para a igreja, aqueles homens voltavam lá e falavam: as mesmas mulheres, vocês estão em um lugar diferente. Vamos continuar na mesma prática. As pessoas da igreja olhavam e falavam assim: são as prostitutas. Mas, na verdade, eram mulheres que ouviram o evangelho e tiveram a sua vida transformada. Porém, o ambiente que elas saíram trouxe um constrangimento para a igreja de Corinto. Então, Paulo falou: eu preciso resolver esse problema. Faz o seguinte: enquanto a mulher não tem o seu cabelo comprido, ela usa o véu. Porém, depois o texto vai dizer no final para resolver o problema. Mas, porém, quando o seu cabelo tiver tecido, então seu cabelo é o seu véu. Agora, o erro da interpretação disso faz as pessoas dizer assim: não, para a mulher frequentar o culto, alguns casos, né? Ela tem que usar o véu. Então, essa que é a questão da necessidade de uma interpretação correta do texto. Nesse parâmetro, a responsabilidade sobre a pregação aumenta circunstancialmente, né? Uma vez que eu tenho que ter todo um cuidado para que o que eu disser não seja anacrônico, não seja fora do seu tempo, tem que ter uma observância maior. E talvez até por isso as pessoas têm dificuldade em, de fato, pregar a palavra, né? Porque essa pesquisa, esse estudo, não é uma questão de eu abrir a Bíblia e ler ali e pronto, já tem aquele conhecimento já veio na minha cabeça. Porque todo esse contexto que o senhor deu não está escrito ali. Eu preciso ir conferir isso numa enciclopédia, eu preciso buscar essa informação num texto um pouco mais abrangente. Não é só a Bíblia, né? Eu preciso de mais detalhes. Para pregar a Bíblia, eu preciso de mais ainda referências. E esse é o ponto. As pessoas, elas querem... O que acontece muito é assim: as pessoas olham para uma coisa e falam assim: isso é um problema na igreja, né? E eu preciso tomar um texto bíblico para mim apontar esse problema. E aí ela vai e começa precisando daqui, dali, textos fora de contexto. Fala assim: aqui achei um texto que eu vou falar lá para rebater o que fulano, ciclano e beltrano está fazendo. Quando você está no púlpito, quando você está uma mensagem transmitida para a igreja, essa ideia ela nunca pode passar no coração do pregador. Porque o propósito da mensagem nunca é transmitir aquilo que eu acho ou deixo de achar. Se dá certo, se tem que ser aplicado, se tem que não ser aplicado. O correto é que seja aplicado aquilo que, através do texto, causa transformação na vida da igreja. E não argumentação sobre alguma coisa que eu acho que está errado. Então, quando eu penso desse jeito, muda tudo. Por quê? Aí eu vou partir para esse lado. Isso aqui está dizendo assim, aqui. Mas por quê? Por que Paulo falou isso? Por que é só para essa igreja? Aí eu vou começar a buscar artifícios que são estudos, livros, resumos de época, historiadores que vão contextualizar aquilo dentro da realidade daquele ter e vão trazer a revelação necessária. Falando de revelação, eu já li várias pessoas falando da revelação da palavra, no sentido de eu abrir a Bíblia, li um texto, e o Espírito Santo me deu uma revelação nova sobre aquele texto. O que o pastor pensa sobre isso? Revelação nova é um perigo. Paulo já disse: olha, se alguém pregar para vocês outro evangelho ali desse, seja nada, né? Seja amaldiçoado. O que acontece? Às vezes, existe um dom do Espírito
ou na palavra da ciência. Às vezes tem pessoas que vêm e dentro de um contexto, ele traz dentro do texto que você leu algo que está ali, mas você não conseguiu absorver aquilo, não conseguiu entender aquilo. Por quê? Porque você não tem o conhecimento que ele tem, a preparação que ele tem para transmitir aquilo. Então, isso, através da qualificação, o dom da ciência vem sobre a vida da pessoa e ela pega o mesmo texto que você já pregou de uma forma diferente, mas nunca fora do objetivo central do texto, do contexto geral da história. Assim, revelação nova, né? Não existe. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é como se ele precisasse reinventar a roda, né? Exatamente. É nada que nunca tenha sido dito. Ele só vai ter uma nuance, uma inspiração diferenciada para aquilo que talvez você passa cotidianamente ali, lê toda vez, né? Salmo 91, né? Vê o Salmo 91 todo santo dia, mas às vezes não tem a clareza do que talvez alguma parte do texto que Deus quer falar com você, mas você não tem aquela coisa. Vai vir um irmão abençoado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo e faz aquele texto inspirador, né? Aquela pregação inspiradora. Um tabu que precisa ser quebrado é esse tabu de esperar uma revelação nova, esperar uma revelação diferente. O que a gente precisa fazer? Se aprofundar no conhecimento. Através do conhecimento, Deus vai aplicando na nossa vida a capacitação além do natural para que a revelação da palavra transforme a vida de pessoas. Mas agora nunca vai acontecer isso. Alguém fala assim: olha, Deus manda te dizer que Ele está te dando o dom da palavra e você vai ser pregador. Amém? Deus pode até querer fazer isso. Só que o que vai fazer isso acontecer? A partir daquilo que Deus disse que vai fazer, tem a parte humana. E eu preciso me preparar humanamente, eu preciso estudar, eu preciso conhecer, eu preciso entender da palavra. A partir do meu conhecimento, Deus vai acrescentar os dons, que é o que vai fazer a igreja receber uma palavra que não soe só os ouvidos, mas soe o coração e a alma e causa transformação na vida das pessoas. Será que o senhor tem uma visão sobre, por exemplo, como que isso é tratado de uma forma geral? Porque é o que se percebe é um caminho quase que oposto ao que a gente está falando aqui, né? Estamos indo num caminho de que, para ser um bom pregador da palavra de Deus, que ministra no altar, ou até mesmo evangelista, né? Saiba onde já vem a palavra, ele precisa se capacitar, estudar, buscar informação, buscar referência e entrar num processo que também é moroso, né? Vai levar um tempo até que ele consiga ter uma solidez naquilo que ele diz. Mas o caminho que a gente vê por aí, né, e tem uma crítica que eu faço é um caminho oposto. Parece que as pessoas querem pular etapas. Eu já quero ser pregador, não é à toa. A gente vê até pregadores virins, né? Crianças que talvez não têm idade para começar a trabalhar, mas jogam na mão dessa criança a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus. Ué, isso é tão sério. Só que tem uma verdade, viu, que a gente precisa falar. Onde, na parte preparatória, parte humana, nós nunca vivemos de tempo tão fácil. Fácil no sentido assim de ambientes para você adquirir. Da parte humana, nós nunca vivemos de tempo tão fácil. Fácil no sentido assim de ambientes para você adquirir conhecimento como o de hoje. A gente faz parte de uma época que, para você preparar um texto, você pegava 5, 6 livros para ler e você pegava informações sobre o assunto, ia buscar aqui, buscar lá, buscar num livro, perguntava com um amigo sobre e te indicava alguma coisa. Às vezes
Quem tinha menos condição, como eu, não tinha uma biblioteca em casa, tinha que correr para os lugares, pegar. Hoje, assim, é claro que eu vou dizer que é uma facilidade, mas também pode ser um risco, né? Hoje, se você procurar em bons sites bons, né? Você acha tudo aquilo que a gente precisava postar em uma biblioteca e acessar vários ambientes e vários lugares para ter. Hoje, em bons sites, você tem tudo na sua mão, né? Aquilo que às vezes eram 10 livros, custavam R$100 cada. Hoje você paga lá em algum lugar de R$19,90 por mês e você tem acesso a todas aquelas informações que há tempos atrás era difícil. O risco é a gente buscar caminhos fáceis e existem, porque você já viu na internet assim, compre 1000 sermões prontos para você pregar na sua igreja por valor X. Isso é um perigo, porque o sermão ele nunca pode ser algo preparado por alguém para mim só transmitir. O sermão, apesar de fazer parte de um contexto da palavra, mas tem toda uma preparação que a partir do momento que eu leio o texto, Deus vai me guiando por aquele caminho e me direcionando aquela mensagem. Quando eu pego alguma coisa pronta, eu só vou usar técnica. E é aquilo que você falou, as facilidades, cortar caminhos, criar atalhos. E às vezes, aí onde a gente vê. Porque que é muito simples, né? Tocando nessa questão aí tão polêmica, né? Dos jovens pregadores. Eu acredito que eles possam ser usados por Deus também. Porém, assim, a gente observa que o que vem de Deus não causa esse alvoroço, esse problema que a gente vê assim em relação ao que as pessoas falam. Que são jovens que vai observando e replicando o que eles veem em alguém. Imitadores. Mas sem relacionamento com Deus, sem uma intimidade com Deus, sem um aprofundamento da palavra. Isso não é bom nem para quem ouve e nem para quem está transmitindo a mensagem. Porque depois acaba lá no futuro. A gente vai ver essa pessoa dizendo assim: o evangelho é um engano. Porque eu apliquei todas as técnicas possíveis, enganei quem eu quis enganar, mas eu mesmo não me enganei. E agora, para mim, não faz sentido mais estar dentro da igreja. Isso é muito sério. Perigoso, né? Tem muitas técnicas, né? Hoje em dia, técnicas coach, técnicas de emocionalismo, que a primeiro momento realmente toca, realmente emociona, só que é aquilo que o senhor falou, não tem a capacidade de entrar e transformar a vida de ninguém. É só um emocionalismo até de certo ponto barato ali na hora e não transforma, né? O ser humano hoje está viciado, né, em prazer rápido, né? Então a palavra que mexe comigo e causa aquela sensação de prazer momentâneo, né? Tá bom aquele jeito ali, eu fui embora pra minha casa, tá bom, não tem por mim, vou lá de novo, depois também aquelas doses de felicidade, de dopamina. Então tá bom assim, e nesse preocupa muitas vezes vem a veracidade das informações. O senhor tocou num ponto que eu acho curioso também. Muitos pregadores anteriores das nossas gerações, inclusive anteriores à geração do senhor, né? O senhor não é muito mais velho que nós, mas conseguiu ver ainda no período anterior ao nosso. Obrigado pela parte que lá, viu? Pregadores famosos, por exemplo, não tem como não falar Charles Spurgeon, né? John Wesley, são grandes pregadores da sua época, do seu tempo. Eles escreviam, né, os seus sermões, tanto que até hoje a gente tem acesso a esses sermões porque eles foram compilados. E até hoje há quem pegue esses sermões e queiram ministrar na mesma intensidade, ter os mesmos resultados através dessa mesma pregação. Na ótica, então, do senhor, pastor, não tem como, ou não é possível que eu replique o mesmo sermão de outro na minha congregação, no meu ambiente de culto, outra vez para as pessoas que estão perto de mim. Eu posso ver um texto, eu posso ouvir uma mensagem, aprender algo nela que seja necessário transmitir.
Isso até porque se a gente partir para um lado que não, daqui a pouco a gente vai chegar num ponto e não, então não posso nem ler a Bíblia porque a revelação tem que vir do alto, né? Mas você ouve uma mensagem, você analisa ela está contextualizada para a Bíblia, ela está contextualizada para a palavra. E você tira a informação que é necessária para aplicar a vida espiritual da igreja, né? Isso é totalmente saudável. O que nós estamos falando é de eu pegar algo pronto, que eu pago para ter aquilo, e eu só simplesmente aprendo a técnica de transmitir a informação sem ter tido o relacionamento com aquele que revela a necessidade. Porque quando a gente chega na igreja, o pregador, o pastor, o ensinador, ele tem que ter a seguinte coisa, aí entra a responsabilidade. Alguém vai sentar e dizendo, se Deus não falar comigo hoje, eu não tenho mais rumo na minha vida. Alguém fala assim, Deus, me dá uma direção sobre o meu relacionamento. Alguém fala assim, Senhor, um parente meu, ou eu mesmo, alguém na minha casa está precisando de uma cura. Fala, Senhor, o meu relacionamento precisa de um milagre, eu preciso de uma resposta. E de onde eles estão esperando essa resposta? É de quem está transmitindo a mensagem. A partir do momento que eu pego algo pronto e só transmito através da técnica, eu não crio a oportunidade para o Espírito Santo me usar dentro da necessidade da igreja. Eu não sei, mas ele sabe que a pessoa veio para a necessidade. Então, esse é o ponto. Informações que são aplicáveis à igreja são necessárias. Agora, o texto que pronto, compre aqui 1000 sermões por R$ 199,90, isso daí é lamentável. Verdade. Eu também pesquisando umas coisas. Eu nem sabia que isso existia. Bom, Isso existe porque alguém está adquirindo, pai. e como fica, pastor, então, a questão, por exemplo, o senhor falou de uma perspectiva bem pastoral, né? Pastor até local, né? Esvaziar o meu sermão, a minha pregação, ter inspiração de Deus, mas é baseado muitas vezes na necessidade da minha igreja. Como fica o pregador itinerante? Que ele tem aquele sermão que ele aplica aqui, ele vai na outra igreja, é o mesmo sermão, vai na outra igreja, é o mesmo, vai na outra igreja, é o mesmo, vai na outra igreja, é o mesmo, e assim por diante. O cara visitou o Brasil inteiro, no Brasil inteiro ele pegou o mesmo sermão. Essa aqui é criar o polêmico dele, né? Não tem jeito. E isso é conversando, na verdade não é conversando. Não sei se isso vai repercutir, se não vai, se vai ficar entre nós, ou se isso vai ser motivo de alguém falar alguma coisa, rebater. Mas a gente vê a fragilidade espiritual dos líderes quando ele tem a necessidade de ficar recebendo aquele que pega o mesmo sermão em vários ambientes seguidos, né? E aqui hoje pregou o sermão, aí foi na igreja do fulano, na igreja do ciclano. Esses pastores, e eles terceirizam a mensagem, eles já estão mostrando um verso da realidade desse tempo, a realidade dessa geração. Alguém que diz assim, me preparar é mais difícil do que trazer alguém que já está preparado. E vai criando uma necessidade na igreja de que a igreja sempre tem alguém diferente pregando. Sempre tem alguém que traga uma mensagem para o céu, para a vida deles. Automaticamente, o que essas pessoas estão fazendo? Que quando o pastor não anuncia que tem alguém, o povo fala assim, hoje eu não preciso ir na igreja, porque não tem palavra. Então, palavra. Então, eu sou da particularidade. A gente pode receber um amigo, conhecido, alguém que em um momento vai trazer uma edificação para a igreja através de uma palavra, mas eu não posso terceirizar essa responsabilidade. Só existe toda essa polêmica
a respeito dos itinerantes, quanto cobra, quanto paga, quanto deixa de pagar, porque tem pessoas que estão terceirizando a sua responsabilidade. O pastor tem que assumir a responsabilidade pastoral. É ele que tem que ter a palavra de direcionamento para a igreja. Essa terceirização está criando aí essa terceirização da pregação do evangelho, e a gente fica ouvindo mensagens copiadas, cheias de técnicas, né? Que as pessoas se emocionam no momento, mas passa o domingo, a segunda-feira dele é com todas as outras e nada mudou na vida delas. Fora que acaba virando um perigo, assim, né, pastor? Porque muitas vezes você não conhece a pessoa, você quer ver ela em alguma pregação no YouTube, alguma coisa assim, mas você não conhece a pessoa, você não sabe da vida dela, não sabe da índole, do caráter. Aí você abre espaço na sua igreja e muitas vezes não é aquilo que você pensa e acaba dando o que o senhor falou, não estão notando nada comigo, muitas vezes ainda prega coisa que não deveria. Fora os precedentes, imagina, porque imagina, o pregador vem e hoje tá uma moda, não hoje, mas acho que isso já é cotidiano da igreja, desde igreja em igreja, mas há aqueles que utilizam os passos na pregação para se autopromover. E na tentativa de se autopromover, eles se colocam num patamar de santidade superior a qualquer outro. E nisso ele vai falar para a igreja como se estivesse apontando o pecado de todo mundo. E aí ele prega, né, aquelas pregações que são mais, posso dizer que acusações, não sei, apontando defeitos, problemas e expondo, né, muitas vezes até pessoas ao ridículo, né, a gente vê até alguns casos desses na internet. E o pastor, depois, na segunda-feira, tem que tratar com todo mundo, né? O pregador foi embora, e aí tem que... Não ficou pra ele. Ficou pra ele resolver. E agora, o pastor falaram aquilo lá de mim, o pregador me chamou e falou aquilo na frente de todo mundo, e agora como é que fica? Nossa, só os complicavam. Eu acho até o pastor tem esse problema para resolver depois, foi ele mesmo que criou, né? Foi ele mesmo que criou essa situação. E eu prefiro, tá? 1000 vezes pegar aqui aquele irmão que sente o chamado de Deus, moço, irmãos, irmãs, senhores que sejam, que diz: eu sinto um direcionamento de Deus para a palavra. E aqui começar a ensiná-lo da maneira correta, nos princípios corretos. E ouvir aqueles que acompanham o seu dia a dia, aqueles que acompanham a sua rotina, acompanham, sei quem são, porque muitas das vezes trazer pessoas que alguém me disse alguma coisa a respeito dele, mas que eu não tenho relacionamento, eu não tenho convivência. Existe muita gente muito boa, fato existe, mas no meu caso, eu prefiro não pagar para ver. Eu acho que existem casos e casos, né? Em algum momento você vai convidar talvez alguém que tem uma certa proeminência, né? Até pelo tamanho do evento que você irá promover, né? Da exposição que você quer fazer de um tema. Então você acaba tendo que buscar referências com mais autoridade, talvez, mas não pode virar um cotidiano. Acho que o caminho que o senhor prega, e inclusive é o caminho que a gente até vê, é o caminho do discipular, de ir instruindo pessoas que estão ao nosso redor para que eles futuramente também tenham a mesma capacidade de pregação que o senhor tem. Seria isso, né? Essa capacidade aí a gente está adquirindo também no dia a dia, a gente está aprendendo todos os dias também, mas exatamente, às vezes se você chegar, a maioria desses novos pregadores que estão surgindo, você pode fazer uma pergunta para eles simples: por que você prega? Simples. Qual é a motivação para você pregar? Você vai ouvir coisas absurdas a respeito da pessoa. Muitas das vezes não sabe nem a real motivação que nos faz pregar o evangelho. E você vai ouvir porque
Deus me chamou para isso. Raso, você vai ouvir, eu gosto de estar na frente da multidão. Você vai ouvir tantas coisas, mas às vezes você dificilmente vai ouvir o que de fato é a motivação de se pregar o evangelho, que é aquilo que Jesus deixou para os pregadores. Então, por que eu prego o evangelho? Na maioria tem muitas motivações, mas na maioria das vezes não tem a motivação bíblica para se falar do amor de Deus. Pastor, a gente já citou aqui que existem caminhos de pregação que vão para a técnica, né? Se utilizar de recursos de técnica para melhor eficiência, talvez a transmissão da palavra, e em alguns casos o excesso disso é até prejudicial. Mas o senhor tem técnicas, o senhor tem ferramentas que o senhor usa nesse sentido, anota uma pregação, tem pregação para vender? Eu criei o hábito não faz muito tempo, mas comecei a criar o hábito, mas não é para estar vendendo não, tá? Hoje eu tenho todas as mensagens que eu prego, eu tenho elas anotadas em bloco de notas, todas. Elas ficam ali guardadas, foram salvas, e às vezes eu até acesso alguma coisa delas e são proveitosas para alguma coisa que eu vou pregar, às vezes nem na mesma direção, mas que o texto ele dá base, dá argumentação para a mensagem que a gente está querendo. Então a gente tem sim bastante coisa já salvo, bastante coisa guardada, não com esse objetivo, tá bom? Uma pergunta que é comum geralmente se fazer para quem tem essa habilidade de pregar e de até ensinar como pregar também, né? O que se pergunta muito é quanto tempo se leva para o senhor preparar um sermão? Já demorou muito, né? Para formar uma mensagem clara, bíblica e uma argumentação dentro do contexto, como já disse antes, em muitos lugares. Hoje existe como fazer, tá tudo dentro do celular. É só a gente aprender a usar, acessar os ambientes corretos. Só a gente acessar as bibliotecas digitais corretas. Então, assim, e depois com o tempo, né, a parte técnica da preparação de uma mensagem, ela fica mais clara diante dos nossos olhos. Então, você consegue, dentro do texto bíblico, com mais clareza, com mais rapidez, desenvolver um tema, desenvolver uma mensagem. Já foi mais demorado, mas hoje é mais, eu acredito, para todo mundo que prega, que tem os acessos aos lugares corretos, se tornou muito mais fácil montar. A gente tem uma linha aqui que a gente pode tentar traçar, né? Do começo até aqui a gente vai tentar traçar um mapa. A gente tem uma arquitetura para se preparar ao sermão, né? Uma folha baixa, uma referência para que a gente chegue até o sermão. Então, o primeiro ponto é ter uma vida de oração, certo? Se o senhor tem uma vida de intimidade com Deus, isso vai te inspirar a buscar o melhor caminho de revelação da palavra. Bom, eu tenho aqui, então, oração com Deus, e eu tenho uma inspiração para um texto bíblico, né? Ou como é que funciona, ou a ordem é diferente. A partir da oração, o senhor vai para vários caminhos até decidir aqui o melhor. Segunda-feira pro 2:3 é um texto clássico, né? Que eles estão nos ensinando assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente precisa ter um ponto de equilíbrio, né?
conhecer a graça e adquirir o conhecimento. E não adianta, tem pessoas que você vai em alguns lugares, em algumas igrejas, e aí você acaba o culto, alguém fala assim: o culto foi sensacional, o culto foi maravilhoso, foi glorioso. E você fala para ela assim: mas o que foi pregar? A missa que foi pregar, eu sei que ela poder, né? E tem outros que a argumentação se torna algo tão cansativo que as pessoas se dispersam e não focam na mensagem. Então tem que ter um equilíbrio ali na vida do pregador. Você precisa ser forte na graça, mas você não pode ser fraco no conhecimento. Então tem que andar junto. O Real falou da inspiração, ele me deu uma dúvida aqui. Inspiração, por exemplo, já aconteceu do senhor preparar ali a palavra, o sermão já está pronto. E durante o culto, descer outra inspiração do Espírito Santo, falar: não, é outra palavra. Acontece com o senhor? Eu sou até meio receioso sobre isso. Eu acredito que, eu vou dizer o que já aconteceu comigo, tá bom? E eu vim com um texto preparado. Porém, o ambiente de culto, as situações que aconteceram no culto, elas me levaram a aplicar outro texto, outra mensagem. Agora, se a gente dizer que o Espírito Santo me deu uma palavra em casa e chegou aqui, o Espírito Santo me falou algo diferente, fala assim: rapaz, mas o Espírito Santo não podia, ele é Vicente, já não podia ter dado essa mesma mensagem para mim lá em casa. Então eu acabo colocando até o próprio Espírito Santo na situação constrangedora, porque ele não sabe o que ele quer para a igreja. Lá, quando eu estava lá, eu não pensava uma coisa, mas agora que eu cheguei aqui, ele está pensando diferente. Então, assim, de mim, eu já mudei mensagens, mas por causa da realidade do ambiente. Nunca porque veio uma inspiração diferente ali naquela hora para pegar uma outra mensagem. Porque senão a gente vai entrar por um caminho aqui que vai virar bagunça, né? O Espírito Santo não está mais ordeiro, tá cedo. Eu acho que pode acontecer até de você também estudar o texto e tentar dar um caminho desse texto, mas no momento em que você está de frente com a igreja, esse mesmo texto revela outros caminhos que você não viu antes, né? Não é que não viu antes porque você não quis ver ou coisa do tipo. É que naquele momento ele foi te remoendo tanto, né? Talvez durante um tempo, e o insight apareceu na hora. E aí você consegue ter se você estiver sensível, obviamente, ao vosso Deus, né? Teu discernimento, você consegue aplicar um outro caminho que não foi visto. Que embora seja o mesmo texto que você estudou todo o tempo. Isso sim. Por exemplo, já ouvi textos que, vamos lá, preparação de uma mensagem, tá? Começo, meio e fim. Você desperta interesse, você aplica conteúdo e você conclui uma aplicação prática na vida da pessoa. Isso é a formação de uma mensagem. Aí você está preparando lá, aí tem um ponto ali que uma inspiração que você recebeu, você fala assim: Deus vai mexer com a igreja. E aí a hora que você tem que aplicar aqui, na verdade, aquilo que você achou que ia ser o ponto X da mensagem, o clímax da mensagem, passou tranquilo, dentro de uma outra coisa que você não esperava. Mexe com a vida, com a igreja, e aquilo vai te levando a argumentações diferentes daquela que você pensou, né? Eu acredito que isso sim seja um direcionamento do Espírito Santo dentro daquilo que vai ser pregado, que pode te levar para um campo diferente, mas nada fora do contexto da palavra. Eu tive uma experiência em que eu fui convidado para pregar numa igreja
num sábado. E eu já ia me preparando porque eu sabia que eu ia pregar na minha igreja no domingo, né? Só que assim, esse do sábado, eu sabia do sábado. E no domingo eu fui pego de surpresa, né? No sábado, eu tava me preparando, tava fazendo uma semana, que eu tava lendo texto, observando os detalhes. Quando eu ministrei, eu tive uma experiência, né? De caminho, de como falar, porque tava tudo meio que preparado ao longo da semana, né? No domingo, como eu fui pego de surpresa, eu falei assim, eu não vou para um lugar que eu não tenho, né, solidez de falar. Vou pro caminho que eu tô preparado. Vou ministrar a mesma mensagem. Assim, não era um assunto específico para uma necessidade, mas são aqueles textos que nos permitem uma aplicação do cotidiano, independente de onde a gente está. Então eu ministrei de novo no domingo. Só que aí, assim, enquanto eu tava falando, eu vi que o caminho que eu tava tomando era outro, né? Porque o insight do sábado para domingo fez eu pescar coisas que no sábado até então eu não tinha visto, mas no domingo eu já estava acesa para aquele caminho. Então foi mais ou menos desse tipo, foi uma experiência que eu tive. Claro, em alguns momentos é Deus, né? E outros a gente até pensa, nossa, será que aconteceu bom? E a gente percebe que lá na frente é que vai dar de fato a resposta. Aí você recebe testemunho da igreja, né? O que você falou e me fez entender melhor esse rumo da minha vida e eu tô preparando para isso. Aí você fala, bom que eu fui para esse caminho e não pro caminho que eu fui na outra igreja. E Deus precisava tratar de uma forma diferente com essa. Uma coisa extraordinária, você falou. Que frilheira. Para mim não me esquecer dela aqui na argumentação. Textos que eu domino, textos que eu conheço, né? Às vezes a gente quer ir para um terreno que é inseguro. Gente, ir para uma exposição gigantesca, né? E fora o que está escrito, tem toda uma contextualização de época, de momento, de situação que envolve aquele texto. Então, às vezes eu quero entrar por um caminho que eu não domino, e ao invés de eu transmitir algo sadio para a igreja, eu crio no ambiente da igreja uma insegurança que está me ouvindo, que não permite, que já cria um bloqueio na pessoa de receber alguma coisa. Quando você passa de segurança, automaticamente quem está te ouvindo cria um reflexo que fecha o coração. Então, nós não precisamos buscar aquilo que nós ainda não dominamos, né? O centurião disse a Jesus: Senhor, eu tenho experiência com ordem. Diga só uma palavra bíblica bem aplicada, independente se é um texto complexo ou se pegue Tiago e João no barquinho, tem o poder transformador da mesma forma, só que a gente precisa ir para a área segura. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é isso. Um texto você lê hoje e ele te leva para uma direção. Você lê no outro dia, te leva para uma direção. Mas aí que eu entendo que é o Senhor da igreja agindo. Porque lá naquele lugar onde você pregou a primeira vez, tinha uma necessidade. Já que o Senhor da igreja, o Espírito Santo, conhece quem está aqui dentro, sabe a necessidade de quem está aqui. Então, aí eu acredito numa condução. Você não desconstruiu o texto, mas você aplicou algo que para qualquer necessidade daquele momento, Deus queria te usar para aquilo. Isso eu acho fantástico. A palavra de Deus, ela é fantástica, né? Não à toa que ela mesma diz, né? Que ela se renova a cada dia. Cada dia a gente lê um texto, uma história, e ela vai se mostrando em detalhes ainda mais fantásticos do que antes. Né? Uma história simples, às vezes, do Evangelho. A gente pega lá a história da Samaritana, né? A gente lê ela uma vez, a gente tem uma impressão, uma mensagem. Quando a gente lê depois, uma segunda vez, com transformação que eu botei na mesma mensagem. É fantástico, tá? Que nó.
eu tô até embasbacada aqui, que não é um podcast, né? É uma aula. Eu mesmo tô aprendendo várias coisas. Eu acho que nós direcionamos bastante para a questão da mensagem no altar. Eu acho que é importante para quem vai nos ouvir, que tem desejo de pregar o evangelho, a gente tem que tirar da mentalidade quem quer começar a pregar, de que ele precisa ser eloquente e convincente para começar a criar uma identidade de para quem vai pregar, de que ele só precisa transmitir o direcionamento de Deus através disso. Só isso. Porque às vezes a gente quer pregar e a gente quer que através da pregação haja cura, haja libertação, a gente quer que haja aceitação. E, na verdade, o objetivo de pregar não pode ser esse. Mas a gente tem que querer ser a voz de Deus naquele momento da necessidade de quem entrou. Então, às vezes, quando eu quero fazer uma função que não é minha, né? Eu tenho função, eu fui comissionado por Cristo para anunciar o Evangelho. Convencimento é uma ação humana. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A minha função é pregar. A Bíblia fala, os dons espirituais são dados para aquilo que for útil, né? Se houver uma necessidade no ambiente de pregação, de Deus me usar em um dom espiritual, aquilo vai ser feito naquele ambiente. Mas é algo que eu tenho que ter a responsabilidade de fazer isso acontecer. Eu tenho que ter a responsabilidade de expor com excelência o texto bíblico. E o que vai acontecer espiritualmente através da exposição do texto, que é o convencimento do pecador, o dom que vai embasar a mensagem de uma forma espiritual, nunca vai ser meu. Às vezes a pessoa some no público da igreja um fardo tão pesado de querer fazer com que algo aconteça na vida dos ouvintes. Nós não temos que fazer nada acontecer na vida do ouvinte. A gente tem que expor o texto. A partir do momento que a gente aplica o texto, o Espírito Santo tem a incumbência de fazer com que aquilo seja transformação para a vida de quem está ouvindo. Então, a gente precisa desconfigurar esse negócio de que eu preciso fazer o movimento acontecer quando eu estiver pregando. Jamais. Eu não preciso fazer nada, só preciso ter fidelidade com a palavra de Deus. E a partir dessa fidelidade, hoje, é interessante que eu gosto muito de Paulo e Ananias. A gente precisa saber para que momento que Deus quer nos usar, né? Eu gosto de dizer que se Paulo tivesse uma biografia pessoal, a gente acha na certa, eu acredito que Paulo ia começar a biografia louvando a Deus, dando a Deus toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E em segundo lugar, ele falou assim, eu quero agradecer o nome. E o nome dele é Ananias. Porque quando todos não quiseram vir até mim, ele teve coragem de ouvir a voz de Deus e orar por livro para que eu fosse cheio do Espírito Santo. Olha isso que interessante. Ananias foi usado para transformar a vida de Paulo. E Paulo foi usado para transformar a vida de uma multidão. O que o pregador precisa entender? Para que o objetivo de Deus causar naquele momento. E eu não preciso todo pouco achar que tem que acontecer um rebuliço aqui, todo mundo tem que virar de ponta cabeça, todo mundo tem que sair rodopiando, eu tenho que ter a fidelidade daquilo que Deus quer que eu faça naquele momento. Então nós precisamos desconfigurar essa ideia de que eu sou responsável por um movimento. Não, eu preciso ser responsável pela fidelidade da aplicação da palavra de Deus. A partir dessa responsabilidade, Deus, o Espírito Santo, através dessa mensagem, faz os milagres e o sobrenatural acontecer sobre a vida do ouvinte. Então, o senhor citou um exemplo excelente, né? Paulo, a gente tem como um dos maiores pregadores da palavra, né?
praticamente fundamentou muita coisa do que a igreja hoje entende por verdade, né? Mas até Paulo, se a gente fosse categorizar Paulo numa lista de pregadores que causam na multidão, acho que Paulo deveria ser não o melhor a indicar, né? O próprio ele vai acrescentar que ele era conhecido por alguns como paroleiro, tagarela, ou seja, alguém que fala muito e fala coisas, né, até demais e cansa de ficar ouvindo. Tanto é que tem uma passagem que ele tá pregando e se estende até de noite e tá pegando, de repente o irmão lá na janela dorme, capota, morre, né? Precisa que ele intervenha ali com oração e o Espírito Santo realiza o milagre. Mas Paulo era conhecido por alguém que não causava esse afoito, né, da multidão, né? E era alguém que tinha consistência no que dizia. Mas era alguém que não dominava, talvez, existe uma palavra certa para técnica? A questão da exposição eloquente, né? E não era eloquente nesse sentido. Diferente de Apolo, que era conterrâneo dele, Apolo era alguém que conquistava multidões, né? Então, a questão de ser enérgico, né? E ser explosivo. Eu gosto muito de analisar, porque o pregador, pastor, pregador, ele precisa ter a consciência de que nem sempre vai ser a mensagem eloquente. E nem sempre vai ser uma multidão. Porque há momentos que você vai falar, Jesus nos deu exemplo. Teve momentos que ele falou com a multidão, teve momentos que ele falou com os 12, teve momentos que ele chamou só 3 em particular, e teve momentos que ele teve só com um. Mas tudo isso era com o objetivo de expor, de mostrar, de ensinar, de aplicar dentro da realidade de cada um. Então, assim, vai ter o momento da euforia de uma mensagem eloquente? Mas vai ter um momento daquele silêncio onde todo mundo vai só ouvir e vai para casa refletindo, remoendo, e a gente tem que ter nesses momentos. Glória a Deus, você que tá aqui ouvindo até aqui, tenho certeza que tá aprendendo bastante, né? Vai ser edificado por esse programa. Comenta aí o que você tá achando, comenta aí o que você aprendeu até agora, se você tinha essa mesma visão com as suas lives que tem aqui ao longo desse programa, ou se pensa diferente também, né? A gente tá aqui para dialogar, conversar e aprender sempre, né? Um com o outro, aqui com todo respeito, né? Acima de tudo, somos cristãos, pessoas que entendem a necessidade da pregação do Evangelho, mas na luz da palavra, na luz do que Deus nos inspira. Gente, vamos caminhando aqui para o final desse episódio, mas não é porque o assunto não vai, né? Porque se deixar vai mais longe, né, do que a gente talvez consiga. Mas eu queria, pastor, se o senhor deixasse aqui mais algumas palavras, né? Talvez inspiração, contar um pouquinho de como é que no Ministério de Ler também, de repente, há aqui a oportunidade de alguém aprender nesse espaço, nesse ambiente, nessa igreja. E a gente vai seguir o senhor com algumas palavras. O senhor também depois aqui fala alguma coisa, se aprendeu alguma coisa, não aprendeu, né, senhor? A forma de domingo, o senhor já está disponível para pregar. Né, se Carlos, o senhor quiser aí. Ela aprendeu bastante hoje. Eu não sei de onde tirei isso, não, irmão. Bom, eu acredito que a gente tem que, nossa vida ministerial, a gente precisa formar pessoas. E, no mínimo, falar que a gente não é grande coisa, mas no mínimo igual a gente. Mas se possível for muito melhor que a gente pensa como ser. E nesse pensamento a gente tem o objetivo de no futuro, não provavelmente ainda no ano de 2025,
criamos aqui um treinamento. Mas aquele assim, para que sentiu o chamado do seu coração, precisa dar os primeiros passos. Não recebi o direcionamento de Deus e eu quero aprender a transmitir a palavra. O que eu preciso fazer para começar? É exatamente esse primeiro passo que às vezes a gente dá ele só vendo aqueles que estão já com um tempo de carreira muito grande e tentando imitá-los, mas sem passar pela base, né? Aquela coisa que a gente falou, sem pular etapas. A gente olha o pregador eloquente que está pregando num ginásio com 20 mil pessoas e às vezes a gente quer formatar a nossa vida, o nosso chamado para aquilo lá, mas na verdade tem etapas e eu costumo dizer que a base é o alicerce. Então a gente pretende logo a gente ter aqui um curso de preparação para aqueles que desejam assim, eu sempre chamar. Eu quero saber quais são os primeiros passos que eu preciso dar para que esse chamado se desenvolva na minha vida. Nós vamos aqui oferecer o alicerce para tudo aquilo que um chamado pode ter para frente. Show de bola, hein? Minha matrícula tá aí. A minha também, mesmo devagar, né? Devagar. Pra quem não sabe, o Elton prega muito bem. Demais. Pastor Flávio também, assim. Eu aprendo muito com vocês. Amém, gente. Eu queria aqui, mais uma vez, agradecer, né? Você que acompanhou até aqui. Eu tenho certeza que você também se interessou, né? Nesse treinamento, nessa oportunidade. Aí, assim que ela for possível, eu acho que você também vai querer ser um desses participantes, né? Ali, afinal, tudo que a gente faz tem que ser para honra e glória do nome do nosso Deus. Quanto mais a gente se prepara, mais a gente glorifica o nome do Senhor. A gente fala com mais autoridade, a gente fala com mais responsabilidade. Então é importante. Eu tenho certeza que você foi edificado nesse podcast. O convidado dessa noite foi o pastor Flávio Godoy, pastor presidente do Ministério Jirê. Ele com certeza não vai ser a primeira e única vez, né, que vai estar participando aqui do podcast, mas hoje foi importante para nós, né, para esse início e nos ministrou muito. Quero agradecer, pastor, a sua participação, né, saber que a gente tem um pastor tão inspirado por Deus e tão responsável, né, naquilo que faz, só nos convida a continuarmos cada vez mais progredindo nesse sentido. E, bom, você ficou até o final, comenta aí, né? Fiquei até o final, né? Quero ser, né, impactado ainda mais pelo podcast de Play. Sim, comenta aí. Quer sugerir algum episódio, quer sugerir algum tema, né? A gente que tem carência, tem tema, não tem não? Tem, por favor. Sugerir pessoas, de repente também para estar aqui conversando com a gente, fica à vontade. Professor, mais uma vez, passe a palavra para o agradecimento final e fica à vontade. Gente, é sempre um prazer, uma alegria muito grande poder estar com vocês sempre que for solicitado. Quero estar presente e Deus abençoe os ouvintes aí e que possa acrescentar alguma coisa à vida de cada um. Obrigada a todos os ouvintes e semana que vem voltaremos com mais um episódio. Isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia e um agradecimento especial mais uma vez ao parceiro do Planmaker, Impressão 3D. Segue lá no Instagram, @Planmaker. E até o próximo episódio do Gira Play.